versículo 11. Efésios 4:11. Diz assim a palavra de Deus: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem no erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e em especial para o texto que está em Atos capítulo 6, nós vemos que no momento da história da igreja, os apóstolos entenderam que precisavam haver uma divisão do trabalho. E eles chegam à conclusão, então, que não era justo que eles servissem a mesa, servissem as viúvas da igreja que precisavam de ajuda e outras áreas social da igreja, mas que eles deveriam delegar isso para um outro grupo de homens e passaram a ser chamados de diáconos. E eles então chegam a uma conclusão: nós devemos nos dedicar ao ministério da palavra. E quando nós vamos olhar para as escrituras, nós vemos que o ministério da palavra se subdividir em 3 outros ministérios, digamos assim. Nós vamos ver que há a pregação da palavra, nós vamos ver que há o ensino da palavra, e vamos ver que há o aconselhamento da palavra. Com relação à pregação e ao ensino da palavra, grande parte das igrejas tem feito isso. Podemos criticar se pregam corretamente ou não, se pregam o verdadeiro evangelho ou não, mas ainda pregam. Ainda tem essa preocupação em pregar e ensinar a palavra. No entanto, com relação ao aconselhamento da palavra, muitas, e na verdade a grande maioria das igrejas ainda tem pecado com relação à dedicação a esse ministério. Nós temos tido muita dificuldade em ver igrejas que são igrejas conselheiras. Eu quero que você entenda que quando eu falar o termo igreja, eu vou estar falando em 2 sentidos sempre. Eu vou estar falando sim no sentido corporativo, no sentido de povo, no sentido de comunidade, mas também vou falar no sentido individual, como eu sou a igreja, você é a igreja, individualmente também falando. Portanto, quando nós falamos de aconselhamento, nós não falamos apenas de um ministério, desse corpo de Cristo, dessa comunidade do Senhor Jesus Cristo, fazendo aconselhamento. Nós estamos falando também de todos nós nos enganjando desse ministério que é o aconselhar a palavra. Há uma metáfora do Steve Byers, em que ele vai falar sobre essa questão do aconselhamento da igreja. E ele fala que muitas igrejas hesitam em dar início ao trabalho de aconselhamento por basicamente 2 motivos. O primeiro é que elas acham que o aconselhamento vai tomar muito tempo. E acham melhor investir esse tempo fazendo outra coisa, evangelizando, fazendo missões, pregando a palavra, ensinando a palavra, do que aconselhar. Ou acreditam que o aconselhamento vai requerer um conhecimento diferente, distinto, e métodos também diferentes e distintos. E alguns pastores bem intencionados, até entendo que eles querem realmente fazer o melhor, fazem psicologia para poder ajudar outras pessoas. E se esquecem de se aprofundarem nas escrituras para então ajudarem as pessoas. Às vezes alguns aconselhados, quando estão no aconselhamento comigo, depois de um tempo falam assim: pastor, o senhor é psicólogo? E eu falo: não. E eles falam assim: mas se o senhor fosse... Ou seja, o discurso quer dizer o seguinte: se o senhor fosse psicólogo, o senhor seria melhor fazendo o que o senhor está fazendo. Porque esse é o senso comum na maioria das igrejas. Nós achamos que a Bíblia não é suficiente,
para ajudar as pessoas com seus problemas. E que precisamos de outras técnicas, de outros métodos e de outros conhecimentos para ajudar as pessoas. Mas o Chico Vai às vezes apresenta para nós uma metáfora de um rio, que vai nos ajudar a entender um pouquinho do mistério do aconselhamento. A parte central do rio, segundo o Chico Vai, representa o discipulado normal. E nessa parte central há uma correnteza e pessoas em canoas remando junto a uma correnteza, e elas remam para poder adquirir mais velocidade e chegar ao final daquele rio. E essa parte central do rio, onde há essa correnteza, onde há pessoas remando e indo para o final do rio, inclui tudo quanto a igreja faz para ajudar homens e mulheres a se tornarem seguidores fiéis de Jesus Cristo. O que vai caber aqui, nessa parte central do rio? Segundo ele, cabe a adoração dos domingos à noite, cabe o ensino da escola dominical, cabe os grupos de estudo que há na igreja, cabe os programas de discipulado, os grupos familiares, e no nosso caso, na igreja presbiteriana, cabe as sociedades internas. Qual deveria ser o principal objetivo de cada um desses ministérios ou dessas atividades da igreja? Glorificar a Deus, tendo o máximo de pessoas possíveis no centro desse rio, para que elas possam remar com velocidade, para que elas possam pegar a corrente mais rápida e crescer mais rápido rumo àquilo que Deus quer que elas sejam. Os problemas são tratados e são resolvidos por esses ministérios. As pessoas encontram respostas para os problemas do cotidiano e têm suas vidas transformadas. Elas crescem espiritualmente e se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo. No entanto, há algumas pessoas que têm dificuldade. E essas algumas pessoas têm dificuldade em remar, têm dificuldade em se equilibrar. E aí, em algum momento, elas acabam sendo jogadas para a margem do rio e ficam presas a uma árvore e dali elas não conseguem sair. O que a igreja deve fazer com essas pessoas que são jogadas para a margem e presas a uma árvore? Ela deve ir até essas pessoas, buscá-las e trazê-las novamente para o centro do rio, para que ali elas peguem as correntezas mais rápidas e possam mais rápido chegar onde Deus quer que elas cheguem. No entanto, de uma maneira geral, algumas igrejas parecem ser mais efetivas nos ministérios que estão no centro desse rio do que no ministério de tirar a pessoa da margem do rio. Nós conhecemos igrejas que são ótimas em ganhar pessoas para Cristo, que são ótimas em evangelizar, que têm ministérios pomposos de missões, que têm trabalhos muito bons de escola dominical, que têm cultos maravilhosos, mas que têm dificuldade em pegar essas pessoas que estão na margem do rio, encalhadas numa árvore, tirá-las de lá e trazê-las de volta para a margem do rio. O que então fazer com essas pessoas que saem da margem do centro do rio por algum pecado que incomoda os seus corações e que as fazem se prostrarem e terem dificuldade de continuar na caminhada cristã? O que a igreja então deve fazer? E aí o Chico Vai fala o seguinte: mais à frente do rio há uma margem uma parte um pouco mais larga do rio, e numa das margens desse rio há águas paradas. Há águas em que a correnteza não é tão forte, que ali você pode ficar com uma pessoa dentro de uma canoa e ensiná-la novamente a remar e a se equilibrar. E é exatamente isso que o aconselhamento bíblico vai fazer. Ele vai pegar essas pessoas que estão encalhadas, vai levá-las para uma margem segura e vai ensiná-las novamente a remar. Agora, vocês perceberam que as águas desse local são as mesmas que estão no centro do rio? Ou são águas diferentes? Não se bebe de uma fonte diferente. Não se pega um rio diferente para poder aprender a remar novamente. São as mesmas águas que correm no centro do rio. Então alguém sai do centro do rio, vai à margem com essa pessoa, tira ela da árvore, coloca num lugar onde as águas não são tão rápidas, e ali ela vai ser ensinada a remar e se equilibrar novamente. É exatamente isso que o aconselhamento bíblico vai fazer. Mas qual é o propósito? Trazer a pessoa de volta no centro do rio para que ela continue a caminhada cristã. É exatamente isso que nós devemos fazer. Ajudar essas pessoas a remarem e continuarem a caminhada cristã. O grande problema
é que nos últimos 30 ou 40 anos, a igreja abriu mão do seu direito de primogenitura. Ela abriu mão daquilo que Deus deu para ela e entregou para outros. A igreja deixou de aconselhar pessoas e de ajudar pessoas com seus problemas emocionais, problemas psicológicos, e em alguns casos, até mesmo que nós chamamos de problemas mentais. A igreja entendeu que ela não era suficiente para isso, que as escrituras não são suficientes para isso, e que ela não deveria se envolver nesse trabalho. E ela terceirizou para aquilo que nós vamos chamar de pastores seculares. Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem as escrituras e que não aconselham de acordo com as escrituras. Portanto, nós precisamos resgatar esse ministério de aconselhamento dentro da igreja. Nós precisamos resgatar essa ramificação do ministério da palavra dentro da igreja, que é aconselhar a palavra de Deus, ministrar ao coração de pessoas que estão lutando contra o pecado, lutando contra as barreiras que as impedem de crescer na fé. Agora, como ser essa igreja? Como ser a igreja conselheira que Deus quer que nós sejamos? E o texto que nós vemos em Efésios vai nos dar algumas orientações sobre isso. Sobre como sermos essa igreja, uma igreja conselheira, uma igreja usada por Deus no ministério de aconselhamento. Bom, a primeira orientação que o texto de Efésios vai nos dar é que essa igreja ela tem que ter como foco o crescer em Cristo Jesus. Olha o versículo 12, que ele fala: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, a ênfase de uma igreja conselheira, o foco de uma igreja que realmente quer ajudar as pessoas é crescer em Cristo. Olhar para Cristo, entender quem Cristo é, como Ele reagiu às situações, como Ele diz que devemos reagir e ser semelhante a Cristo. Esse deve ser o foco da igreja. Agora, o problema é que hoje nós temos igrejas com focos diferentes. Nós temos igrejas que querem entreter, nós temos igrejas que querem fazer as pessoas pararem de sofrer, até slogan, né? Parem de sofrer. Nós temos igrejas que querem levar as pessoas a uma espiritualidade mística, promovendo uma fé na fé. Nós temos igrejas que querem ser agradáveis às pessoas e não confrontam as pessoas. Nós temos igrejas que têm como alvo crescer numericamente. E temos igrejas que querem fazer as pessoas se sentir bem com elas mesmas. E se esquecem que o alvo do Evangelho não é fazer a pessoa se sentir bem com ela mesma, mas é fazer a pessoa ser alguém melhor. No entanto, o que nós olhamos aqui para o texto de Efésios, nós vemos que o alvo da igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser fazer com que todos sejam semelhantes a Cristo. Agora, o que vai, muitas vezes, impedir que isso aconteça? E aí nós temos que nos ver como igreja e perceber, será que estamos fazendo isso? O que pode impedir com que o foco da igreja seja ser semelhante a Cristo? Uma das questões que impede isso são as preferências pessoais. Então, as pessoas que querem discutir sobre suas preferências pessoais, sobre gosto, sobre estilo, não sobre doutrina, não sobre questões do Evangelho, mas sobre os seus gostos pessoais. Quantas igrejas são destruídas por discussões com relação a gostos pessoais? Ao que eu acho que é o melhor, ao que eu entendo que é o melhor, ao que, segundo os meus sentimentos, é o melhor. E se esquecem de olhar para a palavra e ver como a palavra quer que sejamos como igreja. Então, há pessoas que entendem que tudo tem que ser do jeito delas. E o que acontece quando tudo não é do jeito delas, ou quando algumas coisas não são do jeito delas? Elas brigam, elas desistem da igreja, elas se tornam extremamente infantis e passam a ser da birra por conta daquilo que não é de acordo com o gosto delas. Um outro problema que muitas vezes impede esse foco é a questão da primazia. Quem tem primazia na igreja? Quem é o primeiro? Quem é o mais importante? Quem tem que levar destaque na igreja?
Muitas vezes, brigas por essas questões impedem a igreja de crescer. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 3, depois do capítulo 4, nós vemos que havia um problema sério entre os mestres da igreja. Tanto é que no capítulo 3 ele vai falar das questões da língua, vai falar também da verdadeira sabedoria. O que realmente é a verdadeira sabedoria. No capítulo 4 ele vai dizer assim, olha, o problema das brigas e contendas que há entre vocês é porque vocês têm desejos no coração que não são realizados. E porque os desejos não são realizados, vocês brigam uns com os outros. Desejo pelo quê? Aí nós vamos para o capítulo 3 de Tiago. Desejo pela primazia, desejo pelo destaque, desejo por estar à frente. Muitas vezes, isso faz com que a igreja perca o foco de crescer em Cristo. Mas também há outro problema. Há as chamadas famílias poderosas da igreja. Quais geralmente são, como é que são caracterizadas essas famílias geralmente? Em muitas igrejas são famílias que têm dinheiro. Outras igrejas são famílias que estão há muitos anos na igreja, algumas até que fundaram a igreja. Mas há outras igrejas que são famílias numéricas. Se elas saírem da igreja, vai fazer uma grande diferença na questão da liderança da igreja, na questão do que a igreja exerce. E aí essas famílias usam o seu dinheiro, usam o seu poder, usam a sua antiguidade, usam a questão numérica para poder coagir a igreja a fazer o que elas entendem que é o melhor e não o que glorifica a Deus. Portanto, essas questões são questões que impedem a igreja de ter como verdadeiro foco o crescer em Cristo Jesus. Nenhuma dessas questões deve ser o foco da igreja. Agora, como, de que maneira prática as pessoas expressam que estão crescendo em Cristo Jesus? Uma das maneiras que eu vejo que é prática, muito prática nisso, é sobre resolução bíblica de conflitos. Quando eu tenho um conflito, dentro ou fora da igreja, como é que eu lido com esse conflito? Eu me iro? Eu me amarguro? Eu fico com ressentimento? Eu me deprimo? Como é que eu reajo? Como é que eu lido com os conflitos que fazem parte da vida, dentro ou fora do corpo de Cristo? A maneira como nós lidamos com o conflito vai mostrar a nossa maturidade ou imaturidade. Será que eu lido de maneira bíblica com o conflito? Uma outra maneira de nós entendermos se a igreja está crescendo em Cristo, está tendo como foco o ser semelhante a Cristo, é com relação ao papel dos homens, dentro da igreja e nos seus lares. Os homens são realmente os líderes da igreja, ou a mulher fica mandando e fica fazendo o que ela está mandando? Programação de ponto de casa, eu já vi demais isso. Geralmente as mulheres tomam a liderança, aí ela chama o marido para fazer o que elas mandam que eles façam. Isso revela como é que é no lar. E revela como é que está sendo a posição dos homens dentro da igreja. Uma outra maneira prática de perceber isso é, e as esposas, elas são submissas em casa e na igreja? Elas são submissas à liderança do seu marido? A igreja tem ensinado isso às mulheres, a igreja tem se preocupado com isso, e os filhos? A igreja tem se preocupado em ensinar os filhos a serem obedientes, a honrar e obedecer os seus pais? Mas há outras questões que nos ajudam a perceber se a igreja está tendo como foco a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja está ensinando as pessoas a vencerem a ansiedade? A igreja está ensinando as pessoas a vencerem a ira, a amargura, a falta de perdão? Se essas coisas realmente estão sendo ensinadas, estão sendo priorizadas na igreja, ela está expressando que o foco dela é crescer em Cristo Jesus. Esses assuntos deveriam tomar conta das reuniões de conselho, das reuniões dos ministérios da igreja, ou nas igrejas que têm sociedade interna, nas reuniões de sociedade interna, nas reuniões da junta diaconal, do ministério de ensino, do departamento infantil. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O que estamos ensinando para os nossos homens, para as nossas mulheres? O que a igreja tem expressado como preocupação? É realmente ensinar as pessoas a serem semelhantes a Cristo? O nosso breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer o seguinte: qual o fim principal do homem? A primeira pergunta, a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fim aqui é de finalidade. Ele está querendo falar qual a finalidade maior da existência humana do homem: glorificar a Deus. De que maneiras práticas nós glorificamos a Deus? Os homens sendo os líderes que Deus chamou para que eles sejam.
As mulheres sendo as esposas que Deus chamou para que elas sejam. Os filhos sendo os filhos que Deus os chamou para serem. Os homens e mulheres que trabalham sendo os trabalhadores que Deus os chamou para serem. É assim que nós vamos glorificar a Deus. Em todas as áreas da vida, em relação ao entretenimento, em relação à forma de vestir, em relação à forma de falar, em relação à forma de estudar. Em todas as áreas da vida, nós vamos expressar que o alvo daquilo ali é glorificar a Deus, é expressar o caráter de Cristo. E consequentemente, o que vai acontecer nesse processo de glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida? Eu vou ter gozo, eu vou ter alegria, eu vou ter prazer. Filipenses 1, versículo 20 e 21 fala assim: segundo a minha ardente expectativa de que nada seria envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. John Piper, analisando esse versículo, ele fala que nós devemos ser telescópios para a glória de Cristo. O que o microscópio faz? Ele pega uma coisa pequenininha e amplia para que eu veja. O que o telescópio vai fazer? Ele vai pegar algo que está distante de mim, que eu não consigo enxergar bem, e mostrar a grandiosidade disso. É exatamente isso que nós devemos ser. Mostrar para o mundo à nossa volta a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Sendo telescópios do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira característica dessa igreja é uma igreja cujo foco é ensinar as pessoas a serem parecidas ou semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Segunda característica, uma igreja onde a sua liderança, os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos, mas também os seus membros, estão constantemente promovendo o crescimento por meio de equipar os santos. Versículos 11 e 12. Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual que é a finalidade da diversidade de dons? Por que Deus deu dons para as pessoas? E por que as pessoas usam esses dons? Com vistas, com a finalidade, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para que eles possam desempenhar o serviço e edificar o corpo de Cristo. Portanto, a igreja tem que ter essa preocupação em constantemente equipar os santos. Os membros da igreja devem ser equipados para serem santos. Agora, isso vai exigir duas coisas. Vai exigir humildade e vai exigir transparência. Por quê? O problema é que alguns membros da igreja acham que não precisam crescer. E já são super espirituais, já são bons demais. E por isso, não pedem ajuda. Acham que não precisam ser equipados. Acham que já têm o suficiente. Não são humildes. E não são transparentes. Algum tempo atrás, no governo do George Bush, foi estimulado, não sei se ainda existe esse projeto, mas foi estimulado com auxílio governamental, inclusive, um projeto feito por algumas igrejas americanas que reunia jovens, reunia adolescentes em vários eventos, davam palestras para esses jovens e adolescentes, e no final eles faziam um apelo. O apelo é: vocês devem casar virgem, e se querem casar virgem, venham aqui à frente e façam um compromisso com Cristo de casar virgem. E eles davam uma aliança para aqueles jovens e adolescentes, e aquela aliança representava o compromisso que eles fizeram de casar virgem. É muito bonito isso. No entanto, é legalista. Quem disse que o alvo do Evangelho é fazer as pessoas se casarem virgem? É muito além disso. O alvo do Evangelho é ter um coração puro. A virgindade só deve expressar o que o coração já existe no coração. O alvo do Evangelho, a seca do Evangelho, vai além do comportamento. Ela vai no coração. Foi exatamente isso que Jesus disse para os fariseus, quando Jesus vira para eles e fala assim: olha, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou. O que Jesus estava querendo dizer é: vocês estão preocupados na lei com o comportamento. Mas a lei, o propósito dela não é colocar uma seca no comportamento, é colocar uma seca no coração.
E muitas vezes nossos comportamentos são bons, são corretos, são tranquilos. Muitos jovens se casam virgem, isso é bom, isso glorifica a Deus. Deus se agrada disso, a igreja também. No entanto, muitos desses mesmos jovens que se casam virgem, casam-se com um monte de impureza no coração, um monte de promiscuidade no coração, um monte de imoralidade no coração. Por quê? Porque colocaram a cerca no lugar errado. A cerca no coração. E isso a igreja deve ensinar. É isso que a igreja tem que equipar as pessoas. Analisar o próprio coração, perceber o próprio coração e colocar a cerca no coração. Porque é dele que vem as impurezas da vida. Isso é uma grande questão, meus irmãos. Agora, alguns não abrem o coração, alguns não falam das lutas do coração porque não são humildes. E acham que porque tem um comportamento X, já são muito santos. Mas às vezes o coração, a mente, os sentimentos estão cheios de podridão. E acham que não precisam ser ajudados. Para que a igreja possa equipar os santos, nós precisamos da parte de vocês de humildade e de transparência. Humildade para se reconhecer como real pecador, como alguém que tem lutas no coração, como alguém que realmente precisa colocar uma cerca no coração, e transparência ao falar das lutas do coração. Efésios, ainda no capítulo 4, aqui que nós lemos, versículos 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Portanto, cada membro do corpo de Cristo deve ter o desejo de fazer a obra, mas também de ser constantemente equipado. O problema é que 90% do trabalho é feito por 10% da igreja. E as pessoas muitas vezes que não servem se tornam um espírito de divisão dentro da própria igreja. Porque geralmente quem não serve observa quem está servindo. E observa e critica. Temos que acabar com essa mentalidade de colocar uma cerca no comportamento e esquecer de colocar no coração. Temos que acabar com essa mentalidade de membros consumistas de igreja, que querem simplesmente ir à igreja para ter um bom louvor, uma boa pregação, um bom estudo bíblico, uma boa programação para as crianças, mas que não querem servir, não querem se doar, não querem ser equipados, não querem equipar os demais. E muitas vezes nós, pastores, caímos nesse erro. A igreja nos olha como aqueles que têm que fazer o trabalho e nós aceitamos esse rótulo. Nós nos esquecemos que, na verdade, nosso chamado é para equipar a igreja, ajudar a fazer o trabalho, caminhar junto. Nem pastor, nem presbítero, nem diácono, ou seja, nenhum dos oficiais da igreja é responsável por fazer todo o trabalho da igreja. Todos nós temos que caminhar juntos e fazer esse trabalho juntos. Mas para isso, nós temos que entender que precisamos ser treinados para servir a Cristo. Então o trabalho do pastor não é fazer todo o trabalho, mas o trabalho do pastor e da liderança é equipar as pessoas para o ministério. A igreja só deveria de fato contratar alguém para fazer o trabalho quando essa pessoa, em primeiro lugar, tiver uma mentalidade também de equipar outros para fazer o trabalho e não para fazer o trabalho pelos outros. Porque aí nós não vamos desenvolver essa característica essencial da igreja conselheira, que é equipar os santos. Agora, qual é o problema de equipar os santos? O problema é que dá trabalho. É muito mais fácil ir lá e fazer o trabalho do que equipar alguém e ensinar alguém para fazer o trabalho. Equipar os santos não é uma tarefa fácil. É por isso que muitas vezes nós como igreja desistimos disso. Mas 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim para a gente: porque da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. E para o que nós devemos equipar as pessoas? Eu volto a falar o que eu já falei na primeira característica da igreja. Para ter bons casamentos, para criar bem os seus filhos, para ter prioridades corretas na vida, para administrar bem as suas finanças, para vencer a ansiedade, a depressão, a ira, a mentira, os vícios e etc. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja tem tudo que nós precisamos para sermos equipados. O texto aqui deixa claro isso.
para que sejamos aperfeiçoados, equipados para glorificar e para viver com a glória de Deus. Sim, o propósito principal da igreja é glorificar a Deus. Mas como que isso é expressado? Isso é expressado quando nós equipamos as pessoas. E precisamos de um grupo de pessoas para nos ajudar nisso. Precisamos de professores que nos ajudam a entender as Escrituras. Precisamos de pregadores que nos ajudem a aplicar as Escrituras e a fixar os nossos olhos em Cristo. Precisamos de intercessores que orem por nós. Precisamos de homens e mulheres que nos ajudem a discernir quando as nossas decisões são tolas, são más, são ruins. Precisamos de pessoas de fé ao nosso lado, que nos digam o tempo todo que o que Deus disse é a verdade. Precisamos dos dons que Deus deu à igreja para sermos mais santos. Precisamos da igreja. Precisamos da igreja. Uma das doutrinas mais negligenciadas pelas igrejas no século XXI tem sido a doutrina da santificação progressiva. E a santificação progressiva deve acontecer em todos os níveis da igreja. Primeiro, eu como pastor tenho que estar em constante crescimento. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu não estou ainda perfeito. Eu estou em aperfeiçoamento, estou em crescimento. E, consequentemente, tanto os líderes quanto os demais membros da igreja têm que perceber isso. Que precisam de estar em constante crescimento. Que a santificação não é instantânea, não é toda de uma vez, mas que ela é progressiva e gradativa. Agora, nós falamos muito de justificação e falamos pouco de santificação. E quando falamos de uma forma às vezes muito abstrata. Nos esquecemos de entender que santificação é ajudar o outro a ser parecido com Cristo. E como é que eu faço isso? Aconselhando essa palavra de acordo com a palavra. Pregando a palavra, ensinando a palavra, mas também aconselhando a palavra. Portanto, todos que estão aqui devem estar em constante processo de crescimento e mudança. O que isso significa? Uma boa avaliação para eu saber se estou crescendo em Cristo Jesus é o seguinte. Eu pensar, esse ano eu sou alguém que vive mais para a glória de Cristo que no ano passado? Esse ano eu sou alguém mais semelhante a Cristo do que eu era no ano passado? E assim por diante. A cada momento que se passa, a cada mês, a cada dia que se passa, eu tenho que me analisar e me perguntar: eu sou alguém hoje mais parecido com o Senhor Jesus Cristo do que eu era há algum tempo atrás? Isso me ajuda a ter um quadro real de se eu estou realmente crescendo em Cristo Jesus. Eu sou menos iracundo? Eu sou menos amargurado? Ou deixei de ser amargurado? Eu sou menos manipulador? Deixei de ser manipulador? Como é que está a minha língua? Eu tenho controlado a minha língua? Como é que estão os meus pensamentos, os desejos do meu coração, os meus sentimentos? A santificação progressiva deve permear todos os ministérios da igreja. Ou seja, todos os trabalhos da igreja devem se perguntar: essa atividade da igreja, esse trabalho específico, vai ajudar essas pessoas que participarem dela a serem mais parecidas com Cristo? Isso que nós estamos fazendo vai ajudar de alguma maneira as pessoas a serem mais parecidas com Cristo? Tem muitos perguntam: mas pastor, e o evangelismo, como é que fica? De acordo com o Steve Byers, nós temos que trazer pessoas para o centro do rio. Ou seja, pessoas que estão na margem do rio, nós devemos chamá-las para o rio e depois para o centro do rio. Ou seja, nós devemos evangelizar. Agora, há uma maneira mais eficiente de se evangelizar do que a igreja se tornando mais santa? Há uma forma mais eficiente de se evangelizar quando os membros da igreja são mais parecidos com Cristo e, consequentemente, empolgam quem está à volta deles. Quando essa semelhança com Cristo empolga quem trabalha com eles, empolga a família, empolga os vizinhos. Portanto, se nós de fato levarmos a sério a doutrina da santificação progressiva e aplicarmos isso na prática de vida da igreja, nós vamos evangelizar. Porque o mundo vai olhar para homens e mulheres de caráter, para homens e mulheres que são diferentes, para homens e mulheres que têm um bom perfume de Cristo, e vão se empolgar com esses homens e mulheres. E vão querer saber aonde está esse Cristo que reina no seu coração. Essa era a característica dessa igreja.
Ela tem que ser uma igreja que tem necessidade de crescimento constante em todos os aspectos da vida e é aceito por todos. Portanto, nós todos que estão nessa igreja devem perceber que eles precisam crescer. Versículo 12, repetindo aqui: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso deve valer para todos os ministérios da igreja, todos os trabalhos da igreja. Cada pessoa deve alegremente abraçar essa verdade e entender que precisa crescer e buscar esse crescimento. Agora, esse fato não tem que ser uma ameaça, uma intimidação. É exatamente o oposto tem que acontecer. Quando a gente olha para Pedro, por exemplo, capítulo 3, quando ele fala para as 1 Pedro, capítulo 3, ele fala para as mulheres que não têm marido crente ainda, como elas deveriam conquistar os seus maridos, e Deus fala aqui pelo seu bom procedimento. E ele vai falar que procedimento é esse: submissão, espírito manso, tranquilo, preocupação mais com a beleza interior do que com a beleza exterior. É claro que ele está falando para as mulheres casadas com descrentes, mas aquilo ali nos traz algumas lições também para a gente. A minha maneira de me relacionar está atraindo pessoas para Cristo ou está afastando pessoas de Cristo? Como é que eu falo a verdade para as pessoas? É em amor? Como é que as pessoas passam a conhecer mais a Cristo através da minha vida? Mas porque eu estou sempre com o dedo em rixa apontando os seus pecados, ou porque eu estou disposto a ouvir sobre os seus pecados e apontar o caminho do Senhor Jesus Cristo para que elas vençam os seus pecados? Onde está o meu dedo? Está no pecado da pessoa ou está na glória de Deus? Ele visa levar a pessoa para glorificar a Deus ou simplesmente apontar o seu pecado e deixá-la na mais profunda desesperança, sem dar-lhe a solução ou a proposta para vencer os seus pecados. A igreja, e nós como igreja, devemos ser agradáveis ao Senhor Jesus Cristo, mas também devemos mostrar que Jesus é agradável às pessoas, não fazendo o que elas querem, claro, mas mostrando que o que elas querem é errado, e que há uma proposta bíblica para elas viverem de uma maneira correta, de maneira amorosa, de maneira paciente. 4. Essa igreja deve ser uma igreja onde uma visão teológica e bíblica é ensinada e praticada em todos os níveis de ministério. Uma visão teológica e bíblica ensinada e praticada em todos os níveis de ministério. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, ele vai desenvolver um raciocínio, aqui o apóstolo Paulo, e vai falando assim: olha, os dons foram dados para aperfeiçoar os santos, para que sejamos unidos, para que cheguemos à varonilidade de Cristo, à estatura e plenitude de Cristo, mas que também para que não caiamos nos erros bíblicos e teológicos. As pessoas têm que vir à igreja igual elas vão para uma churrascaria. Elas têm que vir para comer carne de primeira. Ou seja, boa pregação, bom ensino, bom louvor. Não é que o alvo da igreja agradece as pessoas, mas o que é ensinado, o que é pregado, tem que ser a verdade do Evangelho. Para que essas pessoas entendam o quanto o Evangelho é gostoso, é prático, é vivencial, é bom para a vida delas. Agora, alguns obstáculos podem surgir no caminho de se ter essa estabilidade teológica e bíblica. Aí o texto mesmo vai nos dizer: a primeira delas é a possibilidade de sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, há um movimento ali, há um movimento aqui, há uma coisa nova ali, uma coisa nova aqui, eu vou buscar essas coisas novas. E ele também fala, no versículo 14, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo ainda em 2 Coríntios 11, versículo 3, vai dizer o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Muitas pessoas estão na igreja e o alvo delas muitas vezes é não ser flagradas em pecado, é evitarem a dor,
é conseguir, de certa forma, uma independência. E isso tudo parece ser mais importante, o mais importante. Mas, como igreja, como povo de Deus, nós devemos mostrar que o mais importante não é isso. Que o mais importante é o próprio Deus. A igreja existe para a glória de Deus e por amor a Deus. Esse é o propósito da criação. Esse é o propósito da igreja. E como isso é demonstrado, como nós ajudamos as pessoas a não serem enganados pelas artimanhas dos homens, pelos ventos de doutrina, pela pregação precisa, expositiva, correta da palavra de Deus. Pelos cânticos que também ensinam a boa doutrina. Pelo ensino da palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus e pelo aconselhamento da palavra de Deus. E isso sempre vai nos lembrar que nós não somos deste mundo, que fomos chamados para um ministério diferente do que esse mundo apresenta. Então, a igreja também tem que ter essa preocupação em ensinar o que é correto, em ensinar a verdade do Evangelho, em ensinar realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina no seu Evangelho. Quinto ponto dessa igreja, quinta característica dessa igreja. Ela deve ser uma igreja onde a prestação de contas e confrontação ocorre. Mas ocorre de que maneira? No contexto de família, no contexto de corpo, no contexto de relacionamento. Versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Interessante que ele fala assim, seguindo a verdade em amor, ou seja, a verdade precisa ser exposta, aqueles que não vivem na verdade precisam ser confrontados, mas em amor. Falar a verdade em amor uns aos outros, isso não é fácil, irmãos. Eu mesmo tenho a tendência de não falar a verdade em amor. Isso é uma tarefa difícil. Mas isso tem mais a ver com o método, mais a ver com o coração do que com o método. Tem mais a ver com o que o meu coração é, do que com o que as Escrituras mostram que tem que ser o método do aconselhamento. Porque muitas vezes nós temos dificuldade em falar a verdade em amor. Porque nós não olhamos para o nosso próprio coração. Nós não tiramos a palavra do nosso olho. Uma das características daqueles que não falam a verdade em amor é eles se sentirem superior à pessoa para quem estão falando a verdade. Isso revela que a pessoa não se enxerga, que ela não se vê como pecadora, que ela não se vê como tão dependente de Cristo quanto a outra pessoa para quem ela está falando a verdade. Quando nós somos secos, sisudos, sem graça, sem amor, sem afeição, na forma de falar a verdade, nós também estamos pecando. Gálatas 6, versículo 1, vai dizer assim para a gente: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir o espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também pecado. Brandura tem que ser uma característica de bons conselheiros. Falar a verdade com afeição, preocupado com a pessoa, com humildade, procurando mais ouvir do que falar no primeiro momento, é essencial para que nós possamos falar em amor. Quando a gente se coloca numa posição de superioridade, nós não falamos em amor. Quando nós nos iramos com a pessoa, nós não falamos em amor. Quando nós nos ressentimos com a pessoa, nós não falamos em amor. Quando nós usamos palavras torpes para falar a pessoa, e o que é a palavra torpe? A palavra torpe é a palavra que magoa, que machuca, que fere. Nós não falamos a verdade em amor. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, vai nos dizer que as Escrituras são como um espelho. Ele vai até dizer o seguinte: olha, o homem que ouve a pregação da palavra e se torna apenas um ouvinte, não um praticante, ele é igual aquele homem que olha para o espelho, vê a sua expressão, vê como ele está, que o cabelo está desarrumado, que tem remela no olho, que a gravata está torta, que a roupa está bagunçada, está amassada. Ele olha
e se retira logo como se nada tivesse visto. O que o diabo está querendo dizer é, quando a pessoa olha para o Evangelho, ela tem que olhar e se enxergar no Evangelho. E o Evangelho vai me revelar quem eu sou, vai revelar os meus pecados, vai revelar as minhas idolatrias, vai revelar o meu coração. Olhar para o Evangelho, olhar tudo isso, ver tudo isso, fingir que nada viu e sair como se nada tivesse visto, segundo Tiago, uma pessoa assim é um vício negligente. Portanto, o que isso tem a ver com falar a verdade em amor? Falar a verdade em amor significa apontar para as Escrituras. É mostrar a pessoa diante das Escrituras e as Escrituras como um espelho para ela e mostrar para ela o que está acontecendo em sua vida. Se ela está realmente sendo semelhante ou não ao Senhor Jesus Cristo. Não é mostrar de acordo com o meu senso, com o meu sentimento, com o meu achismo, mas é mostrar de acordo com as Escrituras. E as Escrituras sempre vão dar esperança para o pecador. Sempre vão dar esperança para que nós possamos superar os nossos pecados, as nossas amarras, as nossas escravitudes. Sempre vão dar esperança para nós. Portanto, falar a verdade de amor também é dar esperança à pessoa de que ela pode vencer o seu pecado. Qual é o resultado disso? Nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Problemas da vida de cada membro da igreja devem ser tratados e resolvidos para que haja um constante crescimento e autenticidade da igreja. E muitas pessoas que estão passando por problemas sérios não procuram a igreja. Por quê? Porque elas se sentem inferiorizadas. Porque nós temos sim, irmãos, essa questão de ter dificuldade em olhar para uma pessoa que cometeu um pecado torpe, horroroso, horrível, e ser amoroso com essa pessoa. A gente tem a facilidade de se sentir superior a essa pessoa. Nós nunca podemos deixar de nos esquecer que nós devemos ser intolerantes, extremamente sérios com relação ao nosso próprio pecado, mas pacientes para com o pecado do outro. Só que a gente faz o contrário. A gente é extremamente tolerante com o nosso pecado e extremamente impaciente com o pecado do nosso próximo. Então, nós precisamos aprender a falar a verdade em amor para as pessoas. Entender que Deus estabelece o conteúdo, mas o método de como o aconselhamento tem que ser feito. E por fim, que característica mais essa igreja deve ter? Uma igreja onde cada um é servo do outro. Versículo 16. Para que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja muda a nossa identidade. Olha qual é a diferença de identidade de uma pessoa que, por exemplo, vai aos alcoólicos anônimos, uma pessoa que tem problema com o pecado de beber, além do que deve, e procura alcoólicos anônimos, e essa mesma pessoa procura a igreja. Os alcoólicos anônimos, a identidade dela é definida pelo pecado. Como é que eles fazem? Eu sou Carlos, eu sou alcoólatra, e estou há tanto tempo sem beber. O que está me definindo? O meu pecado. A igreja não é assim. As pessoas não são definidas pelo seu pecado. Qual a diferença do que Pedro vai dizer na sua carta com relação à identidade do cristão? Meu nome é Carlos. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou parte do sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade como cristãos. Somos pecadores, sim, mas os nossos pecados não nos definem. O que nos define é a nossa vida em Cristo Jesus. A nossa luta contra o pecado no coração. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, o próprio Cristo nos une a uma nova e nos confere uma nova identidade. Nós passamos a ser uma raça, um povo com uma identidade. Não é a nossa condição financeira, não é o nosso hobby, não são os nossos interesses, ou os nossos problemas ou pecados que vão nos definir, mas Cristo Jesus. E aí sim,
a partir desse momento, nós passamos a ser servos dele e servos uns dos outros. Nenhuma discussão sobre o nosso relacionamento com o próximo vai estar completa se nós ignorarmos o nosso chamado para amar e servir uns aos outros. Isso tem que ser uma essência da igreja, meus irmãos. Isso tem que ser fundamental numa igreja. Uma igreja realmente conselheira, que vive para a glória de Deus, nós somos servos uns dos outros. Jesus deu o maior exemplo disso. Na revisão que ele teve com os seus discípulos, antes da sua morte, na sua ceia com os seus discípulos, e ali, a mais provável situação, condição que eles estavam em cima de algum tapete, todos deitados ou sentados, e a comida no meio deles. E naquela situação, era comum algumas pessoas com os pés sujos entrarem no tapete, ou pisarem no tapete. O que se fazia então? Se limpava os pés, para poder então pisar no tapete. Só que quem fazia isso geralmente? O escravo da casa, ou a pessoa de condição social mais simples. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando que ele era servo. Se o Messias, se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, serviu, porque é diferente da gente. Porque nós não podemos servir uns aos outros. Porque nós só queremos ser servidos. Agora, o que vai significar servir um ao outro? Será que significa dar aula numa escola dominical? Significa eu pregar, tomar liderança, participar do louvor? Eu acho que no primeiro momento não. No primeiro momento, servir um ao outro significa ser cortês, demonstrar apreciação pela pessoa, ser gentil, ser amoroso, fazer uma ligação, cumprir a sua palavra, demonstrar interesse pela pessoa. São maneiras muito práticas de servir um ao outro, em que não necessariamente estou no cargo de liderança. É questão do dia a dia, é questão da simplicidade do cristianismo, de servir uns aos outros de forma simples. Não são só os líderes que devem servir. Cumprimentar um visitante, gente, isso qualquer um pode fazer. Dar um abraço para uma pessoa, ser gentil com a pessoa, perguntar o nome, ser amoroso, dar um sorriso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Fomos chamados para isso. Se for diferente disso, nós não somos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, como é que uma igreja conselheira, uma igreja que realmente quer ser usada por Deus para ajudar pessoas a resolverem e vencer os seus problemas, como ela tem que ser? A primeira característica dela, ela tem que ser uma igreja onde o foco é crescer em Cristo. A segunda característica dela, ela tem que ser uma igreja onde pastores e membros estão equipando os santos constantemente. A terceira característica dessa igreja, onde há uma necessidade constante de crescimento em todos os aspectos da vida, é aceita por todos os membros dessa igreja. Quarta característica, uma igreja onde há uma visão teológica e bíblica sadias, e essa visão é ensinada e praticada em todos os níveis de ministério. Quinta característica dessa igreja, há uma prestação de contas mútua entre os membros dela. Há uma confrontação amorosa, mas essa confrontação, ela acontece no contexto de família, de corpo e de relacionamento mútuo entre as pessoas. E sexta e última característica dessa igreja é uma igreja onde cada pessoa é serva uma da outra, onde nós nos servimos mutuamente. Eu vejo na palavra de Deus, é isso que Deus quer para nós. Que busquemos isso, não só, como eu disse no começo, no sentido corporativo, mas também no sentido individual. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que buscar ser isso aqui. Eu tenho que visar isso. Amém? Vamos orar? Meu Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é transformadora, que é penetrante. Obrigado, Deus amado.
é que o Senhor nos fala através dela. Ajuda-nos a sermos o que o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos a viver para a sua glória. Ajuda-nos a expressar essas características no sentido corporativo e no sentido individual. Como igreja, nós possamos refletir cada vez mais o caráter do Filho de Jesus Cristo. Em nome dele que eu te peço. Amém, Senhor.